Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e 2020 para quem é dos Portal Maluco, que hoje a gente está gravando no dia de um Portal Maluco. E hoje o nosso convidado é muito mega foda, ele estava aqui desde que nem existia o Boteco do Mayhem, porque antes do Boteco do Mayhem tinha o podcast Mayhem, e ele era o cara que falava bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Então, o meu convidado de hoje, eu não vou falar ainda, porque agora não é mais podcast Mayhem, agora é o Boteco Mayhem, e agora a gente não está sozinho, a gente bate em grupo aqui. Então, diretamente de Belo Horizonte, Rodrigo. Salve, pessoal, nesse portal que a gente vai aprender a fazer financiamento coletivo. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. E aí, galera, hoje, dia 22 é o meu número da sorte. E o número de arcanos maiores do tarô também, né? Então, hoje é um dia auspicioso. Diretamente do Rio de Janeiro, Thales Azevedo, da Eclésia Babylon. Fala, galera, 93. E olha, eu quero saber hoje o que está escrito nas cartas aí sobre o dia de hoje, hein? E diretamente dos reinos nefastos do Morte Súbita, Thiago Tomochauskas. Boa noite, galera. É um prazer receber o convidado de hoje. Não vou dar spoiler, já que o Marcelo não falou, mas faz tempo que eu queria que ele viesse para cá. E diretamente do Japão, Robson Belli. Robson fantasiado de Bruno Mais hoje. Ohayou gozaimasu para você que está no Japão, Konbanwa para quem está no Brasil e Konnichiwa se você está vendo isso gravado. Como eu sou o último a ser apresentado, eu vou dar spoiler. Vai ser incrível essa live. Fazia um tempo que eu participava já aqui do Boteco do Mayhem e esse cara não tinha aparecido ainda desde que começou a nova temporada. Estou muito ansioso para ver o que o Grola tem para falar para a gente. Salve, grande Grola! E aí, manos? Estou aqui para dizer para todo mundo que, já que as últimas semanas aconteceu o que aconteceu, estou aqui para dizer que o HKT5, todos os tarôs lançados antes do HKT5 estão obsoletos. Eu começo dizendo isso. Essa é uma afirmação ousada. Mas, na verdade, a gente vai chamar de HKT5, porque depois a gente vai fazer um HKT5. E eu já tive várias reuniões e o pessoal pediu para não descontinuar o HKT4. Porque ele tem aquele tamanho pequenininho que dá para trabalhar, ok. E a gente vai fazer tipo Mega Master Blaster Ultimate HKT, né? É o HKT... putz, mano. Quando a gente olhar o comparativo, eu vou até abrir meu Photoshop também, vai ficar mais fácil entender, né? Ele é o HKT5, na verdade, porque ele é uma sequência. O HKT4, ele mantém a estrutura do formato tarô tradicional. Só que a gente tinha outras coisas que queria colocar, a gente tinha coisas que o pessoal encheu o saco para colocar, para voltar, né? Que é, sei lá, os nomes dos demônios, por exemplo. Só que o formato tarô tradicional, o tamanho não permite, entendeu? Ou ia ter que reduzir muito o texto. E aí, cara, para quem tem problema de visão, já não consegue ler, né? Não ia conseguir ler. E aí, para conseguir acomodar tudo, que inclusive eu coloquei mais coisas ontem, né, nos arcanos menores. Então, por exemplo, para acomodar tudo isso, eu precisava de um formato maior. Então, como é uma edição tecnicamente especial, esse HKT5, porque são 10 anos, né? São 10 anos. Não sei se é 10 ou 11, mas comemorativamente vamos falar em 10 anos. A gente fez esse formatão maior, né? E a gente apelidou de HKtão, porque ele é gigante. Mas, assim, ele é o HKT5. Agora, a questão é assim, é que até o momento a gente não tem uma edição que a gente pode chamar de definitiva. Esse é o ponto. Quando a gente fala assim, não, a gente chegou, cara, é o máximo que a gente queria fazer, a gente não vai mais mexer no projeto, então esse aqui vai ser, volta, sei lá, ser só HKT e é o HKT definitivo, e, quem tinha esses outros antigos vão ser
tipo edição de colecionador, e aí vai ser agora, a partir daquele momento vai ser HKT, e sei lá, o HKtão, que vai ser edição que vai sair de vez em quando esgota, a gente faz para a galera que não quer. É um baralho difícil de usar para tiragem pelo tamanho, mas para estudo é do caralho. Então vai ser uma edição assim mais para estudantes mesmo, mas assim, não dá para saber se vai ser. Antes a gente batia o pé e falava que ia ser o último. Ah, vai ser o último. Hoje não dá mais para saber. Nem se vai ser a última edição em formato grande, nem se vai ser a última edição em formato pequeno. Pode ser que a gente consiga colocar alguma outra coisa, fazer alguma alteração ainda no HKT 4 e lançar o HKT 6, entendeu? E aí, sei lá, de repente, depois a gente... Ah, não, vamos botar mais essa informação no HKtão. Então vai ser um HKD 7, que é o gigante. Então a gente vai alternando até a gente chegar naquilo que a gente vai falar. Porra, é isso aí. É a edição definitiva. Não tem mais o que mexer. Chega de mexer nesse projeto e bora. Entendeu? E aí serão Rodrigo, as reais últimas edições. Pode falar. Vou pedir para você dar uns 2 passos para trás para explicar para quem estiver caindo de paraquedas aqui nesse vídeo o que é o HKT e qual que é a ideia por trás desse tarô e por que ele é diferente dos outros. O HKT é o seguinte. Para a maioria dos estudantes que começam a estudar tarô, principalmente pelas linhas herméticas ou esotéricas, ou do ocultismo ocidental, qualquer coisa que seja, já de cara descobre que o tarô não é só tarô. Né? Quem acha que tarô é só tarô são os alunos do autor que diz que todos os livros lançados antes dele são obsoletos. Né? Mas para quem estuda de verdade, sabe que não é, só porque existem inúmeras interconexões do tarô com outros sistemas, com analogias com outras linhas de estudo e por aí vai. Qual é o problema quando você está começando a estudar? Você pega lá seu baralho, aí você pega uma árvore da vida, aí um lamen, aí uns livros de astrologia, e, mano, é um puta caos. Por quê? Aí você vai olhar, você quer as faces planetárias, você gosta do Rider-Waite e não tem. Aí você é obrigado a pegar um Hermetic, que já são tarôs baseados no Liberty, ou do Chick Cicero, ou do Wang, que são os tarôs horrorosos, os tarôs feios, mas eu só não tenho o do Wang na coleção, e eu estou providenciando ele. Mas que são, como tem, ou do Crowley, que também tem as faces planetárias, então você vai ter um baralho com a face planetária, outro com a imagem que você gosta, outro com não sei o quê. Porra, é um saco isso. É muita coisa em cima de uma mesa para você estudar. Então, qual era a ideia? Quando o Marcelo falou, pô, vamos fazer um tarô? O objetivo era, cara, a gente não tem uma interdependência grande das imagens. E a gente não tinha grana para contratar um desenhista. Também isso é importante de deixar claro, porque é caro pra caramba fazer um tarô. Exatamente. Mas, bom, beleza, eu gostava muito do Rider-Waite, Marcelo também e tal, mas se tivesse só um Rider-Waite e um outro, que tivesse todas as correlações, porra, já ia facilitar absurdamente o trabalho de estudo. Então, Marcelo, vamos fazer um tarô? Vamos. Vamos colocar essas correlações e vamos desencanar um pouco das ilustrações, vamos fazer um tarô mais para uso de estudo e para uso magístico. Não tanto com o objetivo de fazer tiragens. E aí, vamos fazer e tal. Vou falar, o máximo que vai acontecer é a gente imprimir 2. Faz um para você, um para mim e tá tudo certo. Beleza, vamos aí, vamos fazer. Aí eu levei 1 ano e pouco, acho que montando esse barato. Não, foi 1 ano e meio. Na verdade, foi 6 meses. Aqui, durante 1 ano, eu fiquei brisando como seria o projeto gráfico para encaixar essas informações, né? Aí, quando o projeto apareceu, foi muito rápido. Mas foi 1 ano de fritação de neurônio. E aí, o Marcelo fez uns orçamentos e tal, e na época a gente não tinha umas gráficas rápidas com a qualidade das gráficas que a gente tem hoje, né? E aí a gente descobriu que para fazer 2 tarôs ia sair quase o preço de fazer uma porrada. O Marcelo falou com um irmão dele lá de loja e tal, e o cara tinha uma gráfica que trabalhava com poker. E aí o que aconteceu foi que dá para fazer 300. Beleza, vai ficar uns... E era de plástico, também tinha essa, era de PVC. Vai ficar uns 5 anos aí no estoque. E beleza, mas pelo menos a gente tem os nossos tarôs. Legal. Então a gente fez 360, teve a consagração, já tinha uma galera que queria também.
que eu ia postando, né, as cartas e tal. Muito pessoal próximo nosso foi na consagração, inclusive. E aí a gente fez, e o problema é que, tipo, 3 meses depois, 4 meses depois, não tinha mais nenhum. Tipo, não foi 5 anos. E aí a gente começou a estudar o que fazer, porque a gráfica do cara fechou, o custo de se fazer em PVC era alto, a gente precisava achar uma alternativa nacional de produção nacional em papel, ou mandar fazer na China, o que é uma coisa meio caótica. Mas na época eu até descobri quem faz intermediação e tal. Mas a ideia sempre foi essa. A ideia sempre foi: vamos fazer uma ferramenta para nos ajudar nos nossos estudos. Pode ser que algumas outras pessoas, por seguir linhas ou iguais ou parecidas que a nossa, também seja bacana usar a ferramenta. E acabou que esgotou. Teve uma puta galera. E aí começamos a estudar. A gente chegou a fazer financiamento, eu não lembro. Não. Eu sei que eu achei aqui para mostrar para a galera, eu tô com uma foto do Hagia Sophia do dia que a gente fez o ritualzão lá. O primeiro financiamento da HKT que a gente fez foi do 3. Nem o 2. O 2 também não teve financiamento. Deixa eu mostrar o do 1, só para o Thiago ver esse negócio. O 1 não tinha marca d'água. Essa foto aqui. A foto tá toda borrada porque a câmera era ruim, é de 10 anos atrás. Alguém tirou a foto, é minusclinha. Esse aqui é eu incorporado, acho que é uma das únicas fotos existentes. E esse negócio que tá aqui do lado são os decks de tarô feitos que o Exu Caveira consagrou um por um, né? Então a galera que foi lá chegava, ele pegava, bafejava, falava uns bagulhos, os caras ficavam malucão e tal. Não tinha caixa esse tarô. Esse tarô era só um deck no saquinho. Era num saquinho furadinho. Era num saquinho que a Pri arrumou ainda o saquinho, que eles foram lá na 25 para fazer os saquinhos e tal. Era um negócio altamente artesanal a parada. Não tinha, cara. Quem que produzia isso? Tipo, sabe, a Madras tinha o tarô do mitológico. Tinha umas outras editoras que faziam as cópias pirata do Crowley, que era uma merda, porque os caras baixavam imagem em baixa resolução na internet, imprimiam qualquer gráfica vagabunda e com picote, tá ligado? Você tinha que destacar as cartas. Cara, o mercado de tarô no Brasil não existia, velho. Era muito merda. Só que a gente pegou uma época que estava começando a bombar o lance dos jogos de tabuleiro. Então, as gráficas começaram a abrir os olhos para o que estava acontecendo, entendeu? E aí que veio o grande lance do HKT2. Porque, assim, primeiro, acabou. Zero, estava esgotado. A gente estava usando o formato do tarô do Crowley, que ele é um formato que não é padrão. Ele é um formato todo quebrado. A gente queria fazer um tarô no formato tarô, até porque a gente também jogava board game, queria botar sleeve. Queria fazer com caixinha. Queria fazer em papel, como era um tarô da Luiz Carabeu e tal. E a gente penou alguns meses para descobrir quem fazia. E aí a gente achou o fornecedor que fazia cartas para Devir, dos jogos que a Devir estava trazendo para o Brasil. E aí tinha algumas outras questões, por exemplo, a gente já tinha mais informações para colocar. A gente criou um tarô cujo objetivo principal era estudo, não era para você tirar carta com ele. E as pessoas estavam fazendo tiragens com ele, e aí começou a fazer sentido ter uma marca d'água. Então começou todo um estudo. Na verdade, o HKT2, a verdade é que eu refiz esse tarô muitas vezes, do zero, né? O primeiro foi feito de um jeito, o segundo foi feito de outro, porque mudou o formato, eu tive que refazer. Aí estava sendo feito todo em Illustrator. Quando passou para o 3, que tinha muita informação de texto, eu comecei a desencanar e falei, não, eu vou para o InDesign. E aí eu refiz tudo de novo no InDesign, agora eu refiz de novo, porque mudou o formato mais uma vez. E a galera ficava assim, queria os de PVC, só que tipo era um preço absurdamente obsceno para fazer, porque a empresa fazia carta de deck de jogo para exportar para Las Vegas, essas paradas de carta, né? E aí era cobrado, por a nota fiscal da empresa, era cobrado imposto sobre jogos de azar, que aí, tipo, só do imposto o tarô dobrava de preço, assim, só para você começar a fazer. E aí o cara tinha, que ele fazia, sei lá, milhares e milhares de tarôs, de decks de carta de bridge, e aí ele tinha que parar os maquinários, regular tudo. E fora que tem outra coisa, aqui no Brasil não existe máquina de separação de tarô.
Isso foi uma outra coisa que a gente descobriu. A separação de tarô é manual, Intercalação, né? É uma intercalação. E a intercalação, aí o cara tinha que contratar funcionário e bababá, e o preço era mó obsceno. Tanto que a gente só fez o 1.5 bem depois, né? foi bem E aí depois. a gente jogou a louca e falou assim: a gente vai fazer, é obscenamente caro. Quem quer e é limitado. E não dá para fazer muito mais, e é isso aí. Porque eu não lembro se o 1.5 ele saiu depois do 2 ou depois do 3. Né? Porque ele já tinha caixinha, já era outra pegada. O problema é que as máquinas de intercalação no Brasil são só com formato bridge poker, que é formato de baralho, entendeu? Eles não tem intercaladora para outros formatos. E na verdade, a intercalação é a pedra no sapato até hoje, né? Na indústria de cartas no Brasil. Assim, se você olha um processo de impressão da Luiz Carabel, que consegue imprimir um baralho inteiro numa folha inteira germânica, tem uns vídeos no Facebook deles e no Instagram desse equipamento que eles desenvolveram. Cara, tipo, os caras botam um deck em uma folha. Dali sai direto para uma máquina que faz o corte, arredonda os cantos, e ela simplesmente pega esse monte de carta e faz assim, ó. Acabou, tem um deck pronto. Xirink, tchau. Cara, não tem isso aqui. A gente faz com outros processos. Mas a gente conseguiu, efetivamente, arrumamos o fornecedor, o Caramba 4. Aí, putz, caixinha, faz mockup de caixinha, a caixinha do 2 ficou um pouquinho apertada, e, putz, a próxima versão vamos ter que arrumar. Mas já colocamos mais informações. E a grande sacada do HKT é que ele sempre foi uma busca por o que mais a gente pode colocar, o que mais faz sentido, o que mais a gente está estudando e qual é o limite do tamanho da carta, entendeu? Até onde eu posso socar coisas aqui que ainda deem leitura, entendeu? Mas, assim, nunca foi objetivo, embora eu use também o HKT para fazer tiragem, mas nunca foi objetivo dele, né? O objetivo sempre foi estudo. Então, por isso que a gente tem essa pira de, cara, quero colocar mais coisas no baralho. E a gente vai até onde quer. Você comentou aí sobre o mercado de board game, né, que tinha na época, e aí até uma dúvida, né, que os financiamentos, né, do deck já desde o início vocês sempre pelo menos eu acho que desde o início, né, já tinha a opção de você adquirir os sleeves juntos, né? Para quem não joga jogo, é aquele o plásticozinho para você colocar as cartas, né? Isso aí já surgiu na inspiração, ou seja, desde o início você já pensou assim, cara, a gente tem que pegar nessa mesmo estilo da galera aí do Magic, do board game, já ofereceu, ou isso aí surgiu depois? Eu acho que o primeiro financiamento mesmo, que é o do HKT3, eu acho que não tinha sleeves no... Foram os bucaneiros que fizeram. Para quem está escutando a gente, o que é um sleeve? Sleeve é um plastiquinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui. O grande lance de coisa. Por quê? Porque existem umas cartas de Magic. E aí, na nossa época, a gente jogava com as cartas até elas gastarem e tal, né? Aí, conforme o Magic foi ficando violentamente, a gente chegava a ter cartas que custavam R$500, R$1.000. E aí a galera começou a ficar louca, né? Você vai pôr seus dedos imundos de fandangos nas cartas de Magic e tal. Então, criou-se uma... E os board games são caros, né? Então criou-se toda uma cultura, né? Que para quem é do tarô esotérico e tal, é um negócio bizarro, né? Porque os caras olham, mano, tem que pôr plástico na carta e tal. A galera acha muito estranho. Então, o grande lance é o seguinte, não existia essa cultura. Se você olhar, mesmo na gringa, a Mayday, por exemplo, tinha ela, porque o formato tarô também é usado em vários jogos, né? As cartas grandonas. Mas, assim, você já tinha sleeves no formato tarô, porém, assim, os pacotes eram 50 sleeves. E aí, alguns anos depois, você começava a ver a Mayday vendendo pacotes de 80. Por que eles estavam vendendo 80? Porque lá fora começou essa cultura. Cara, querendo ou não, é uma ferramenta para muita gente de trabalho. Tá? Então, vamos dizer, é uma ferramenta de estudo ou trabalho. Ela desgasta. O tarô não é um troço barato. Então, assim, para quem faz muito uso de um determinado deck, compensa. Tem gente que tem a pira. Porque eu preciso sentir energia. Mano, foda-se, né, cara? Você precisa ver a carta. Você não precisa sentir... O papel é só papel, cara.
Entendeu? Mas é porque tem um brother nosso que ele fala, não, eu gosto de saber que é uma ferramenta que a ferramenta vai gastar. Beleza, então ele não põe, porque ele quer uma ferramenta que gaste, entendeu? Hoje eu tenho um deck que é assim, que é um Radiant White pequeno, mas eu tô de boas, eu faço ele, e é o que eu uso para tirar já para caramba, e ele tá consumindo, ele tá detonando, mas eu sei que esse é um deck que eu vou achar, tipo, meu HKT 2 está inteiro eslivado. Entendeu? Porque os HKTs que esgotaram, eu também deslivei, porque a gente tem... não reimprime, também tem essa. Para quem está vendo, quem comprou os lá antigões, por que vocês não acham? Porque a gente faz uma tiragem fixa, geralmente vai em terreiro, na época com o Afonso, que a galera, e as entidades falavam, faz tanto. E aí tinha uns rituais no meio da parada e tal. Então, a hora que acabou, acabou. A gente vai depois fazer uma outra tirada e tal. Ulisses? Ô, Grola, nós estamos falando aí do HKT, estou curioso, cara. Tem como a gente ver algumas lâminas? Tem. Eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui o comparativo, vou abrir uma série de coisas aí. Antes dele abrir, o Robson, tua pergunta. A hora que vocês quiserem. Que aí ele vê se ele mostra antes ou já responde. Com relação a isso, eu tenho mais uma opinião do que uma pergunta, na realidade. E aí ele me disse se ele concorda com a minha opinião ou não. Bom, no meio mágico, eu entendo que a galera fica com esse negócio de plástico não pode. Mas é o símbolo que importa. Não é o material, se é plástico, se é ferro, se é isso, se é aquilo. Sendo o símbolo, realmente... Eu tenho uma opinião dúbia nisso. Assim, tipo, eu acho que o tarô de você ler como oráculo, beleza. O tarô que vai no seu altar é diferente. Eu tenho 2 tarôs, assim, porque se você está manipulando e está fazendo um oráculo, beleza, você não precisa daquilo, né? Se você... Depois a gente pode até fazer depois um botecão só disso daí, chama o Goya de novo, que aí dá para você fazer pedacinhos de papel picado com números. Sim. Funciona, porque o tarólogo e o sagador de guardião dele que resolvem, né? Deixa eu fazer umas paradas de deck, por exemplo, tanto que a gente fez no PVC, porque a galera levava para a praia, enterrava o bagulho, cobria com cinza, então tinha uns rituais no material do deck, entendeu? Então isso eu acho que é mais o que o Robson estava falando. Né? Eu acho o seguinte, é diferente de uma guia, uma guia de macumba, tipo, você não pode usar plástico, porque o negócio é feito para pegar demanda. Então você tem que usar cristal de vidro ou aquelas miçangas de cerâmica, tá ligado? Agora, o baralho em si, cara, eu não sei, no meu ponto de vista, quando você usa magisticamente como magia para ocupar o espaço da parte simbólica, eu também não vejo problema nenhum, cara, botar sleeve. Entendeu? Agora, depende muito do teu uso. Para tiragem, realmente, usou sleeve. Não, o que importa é o que está ali, é o que tá na face. Entendeu? O que você tá vendo. Então, eu particularmente, embora hoje, né? Como o meu tarô magístico é HKT1, então eu não uso sleeve nele. Né? Eu só ia complementar o que o Marcelo falou, de que quando você coloca no seu altar, por exemplo, um tarô que você acha especial e tal, nesses casos, o próprio material com que ele é feito é também um símbolo. O símbolo não é só o gráfico, mas ele também tem esse simbolismo na constituição dele, o que na leitura não faz muita diferença. Só isso que eu queria complementar. E estou curioso para ver as telas do Rodrigo. E aí, quer partir para imagem? E ele está fechado já, Grola? Ou tem ainda... cara, ele tava semana passada, ele tava fechado. Ontem eu tava debatendo uns bagulho com o Caio e falei, mano, eu vou botar essa porra no tarô também. Aí eu catei, na verdade era um troço que eu já queria colocar desde o ano passado e eu esqueci. Aí ele começou a debater um assunto lá, eu falei, putz, eu queria botar isso no HKT. Me manda esse negócio aí. Ele me mandou as paradas lá, eu queria mais. Deixa eu aproveitar então aqui, ó. A loucura é o seguinte, Ulisses. Do nada você tropeça num negócio e fala, nossa, isso ia ficar louco no HKT. Já rodou? Não, então beleza, então vou enfiar. Então o que eu quero fazer agora é provocar que nem isso. livro, né? Só acaba quando termina. Eu quero provocar isso. Não cabe os processos alquímicos nos arcanos maiores? Se você me passar... O cara do processos alquímicos aqui na minha janela está na casinha do lado aqui, ó. Então, o problema é que as 12 operações eu já vi várias listas diferentes de correlação.
Eu não sei se tem uma unanimidade boa bastante para pôr no tarô. É o que a gente costuma pôr, é aqueles que já é tipo unanimidade. Então, eu vi Mas, umas cara, 4 ou 5 eu- versões já diferentes. O grande lance é o Entrando seguinte, nesse- cara. Os arcanos maiores é os que mais dá para soltar coisa. Os menores é que tá infernal, cara. Os menores são legais insuportável, velho. Não consigo colocar mais coisa neles. Você tá só com a carta grande ou quer pôr as anteriores primeiro para dar uns. Cara, o meu problema Antes nas da anteriores- gente comentar das cartas, eu queria só fazer uma pergunta / provocação, puxão de sardinha para a galera 93, né? Tizad, é a estrela? No deck de tarô, não. O Crowley não coloca, mas a gente usa. Desculpa, né? Pro Crowley é não, mas eu não consigo ver a estrela como não sendo Tzad. Eu consigo entender a pira do Crowley, mas a hora que você pega pela cabala hebraica, o lance do anzol, do fisgar, dos símbolos, etc. e tal, aí Tzad é a estrela. E na alquimia também, se você pegar o imperador, ele é a calcinação, não tem outro processo para ficar ali. Ele é a janela, né, cara? Toda parte. Eu acho que, na verdade, o Crowley fez de zoeira. Ele falou: a Tzad não é. Tá gravado. Voltou. Alguém esbarrou sem querer. Depois eu edito isso. Quer que eu compartilhe a tela aqui? Vamos lá, deixa eu dar um share aqui. Tá, aqui é os mocapinhos, né, que eu montei hoje, mas para ter uma ideia de comparação de formato, né? E teoricamente, das informações. O 1 é aquele que eu falei, 1 e 1.5, tem aquele formato que é o formato do TOT, e depois a gente foi para os formatos padrão de tarô. Tá? Aqui, putz, eu peguei logo o... Ô, Grola, dá um zoom aí, cara. Essa tua tela de 80 polegadas a gente mal enxerga. Espera aí, mano. O bagulho é grande, mas o bagulho é louco. A maior aquisição que eu fiz foi comprar um monitor gigante, porque para trampar com imagem é... que normal ler Photoshop, vai se ferrar. Então aqui a gente não tinha marcas d'água. Aqui, deixa eu lembrar, não tinha não é transliterações, né, cara? Os significados das letras hebraicas, nem o nome das runas, certo? Quando passa por 2, entra a marca d'água e aí entra mais alguns outros detalhes. A grande realidade é que o tarô, os arcanos maiores foram os que menos mudaram. Porque, que nem eu falei, não tem tanta coisa para colocar. Você fala, dá para pôr os processos alquímicos? Dá, mano, tem espaço para caralho. Tendo uma linha de... Como a gente estava falando, né? Tendo uma linha fixa para seguir, porra, nos arcanos maiores dá para colocar bastante coisa ainda, entendeu? Então, basicamente, o que muda neles, desde o 2, é a marca d'água, e no H-Catão, que ele vem também com os glifos que eu criei para o Minimal Tarô. Né? Cara, a ideia isso é muito legal. A ideia do glifo era a minha não paciência de toda vez que eu precisava anotar a tiragem e ficar escrevendo. Imperatriz, o mago. E aí colocar só o número também me encheu o saco. E aí eu queria, como na astrologia, ter um único glifo que me indicasse que carta é aquela. Né? Tentei evitar ao máximo usar glifos astrológicos. Em algumas cartas não deu, tipo, cara, o sol. Tipo, velho, você bate o olho, você sabe, entendeu? Ou a lua. Então, tem que ser aquilo. Mas a grande maioria eu fiz glifos novos, então eu fiz esse que é uma... o que está em cima é como que está embaixo, né? As setinhas, e para cada carta eu peguei alguma coisa que me remetesse à carta e criei um glifo. E eu coloquei esses glifos nos arcanos maiores. Foi a única grande mudança. Então, os maiores em si estão num grupo de arcanos que ainda dá para mexer. Né? Faz um panorama aí para a galera. Peraí, deixa ele grandão aí, de novo. Aí lá em cima, lá em cima tem a letra hebraica. Deixa eu mostrar. Quando eu mostrar no InDesign vai ser mais legal, porque aqui, como é um mockupzinho de reduzido, a qualidade fica ruim, tá vendo? Lá no InDesign não, eu consigo qualidade total. Aqui é mais para comparar o tamanho. Né? Eu fiz isso aqui mais para comparação. E você deixou o 5 maior, porque eu não. Tipo, comparativamente em relação às cartas, ele é bem maior. E vocês veem que a estrutura de texto não foi tão ampliada, né?
se eu olho para os textos, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho que já tinham. Então, cabe mais coisas, né? Você colocou o nome dos demônios também? Voltou os demônios. Agora vamos para o InDesign, que aqui é mais legal, né? Maiores. Deixa eu dar um High Quality Preview aqui. Aqui sim. Deixa eu pegar uma carta com mais contraste. Vamos pegar aqui uma sacerdotisa. O que a gente tem aqui, certo? Então eu tenho a equivalência astrológica ou de elemento, no caso aqui a Lua, a letra hebraica, que no caso é Gimel, e o significado da letra, a transliteração, né, que seria equivalente à letra G, e a gematria, equivalente ao 3, o caminho na árvore da vida, caminho 13, o número da carta, literalmente, o diagrama da própria árvore da vida, aqui no centro, o glifo do minimal. Então, o que é essa sacerdotisa? Você faz uma bolinha e coloca os dois risquinhos do lado, como se fosse o chapéu triplo. Esqueci o nome dessa desgraça, que tem um nome específico, mas enfim. A relação de dados, na relação por análise combinatória, seria equivalente ao dominó 1/2, ou jogar 2 dados e sair 2 e 1. A relação que o Marcelo fez com as runas, que seria aqui nesse caso Urus. A parte inferior, repete, né? Símbolo astrológico e letra hebraica e o nome. Como eu falei, os arcanos, deixa eu voltar para o primeiro aqui. Os arcanos maiores são os que cabem mais informações. Tá? Eles têm muito espaço ainda para incluir coisas. O que acontece é que, com equivalência de sistema, a gente acaba não achando tantas coisas assim para serem incluídas nos arcanos maiores. Lembrando, as cores respeitam as cores do Lamen, e nos menores respeitam as cores da escala da Golden Dawn, toda aquela proposta que a gente já fazia desde o primeiro. É legal esses glifos também, a galera que trabalha com sigilo vai poder trabalhar com eles também, né? Já fizemos. Foi isso que eu pensei. Fizemos as Magia do caos. Aqui. Mas realmente carregar de símbolos o máximo possível? Cara, o máximo de correlações possíveis. Eu posso ser bem honesto. No HKT, embora a gente deixe as ilustrações de marca d'água e tal, desde o 2, porque o pessoal pede, mas a ilustração não me preocupa. O que me importa é a equivalência. É assim, quanto menos eu tiver que ficar pegando livros para fazer um estudo comparativo, é melhor. Se eu tiver tudo na carta, entendeu? É como se eu tivesse, literalmente, dentro do HKT, um livro que resume, enfim, tudo que veio da Golden Dawn e de outros autores e tudo mais, eu condensasse tudo aqui. Então, se eu boto ele em paralelo, eu coloco, sei lá, o meu baralho favorito, que aí cada um escolhe lá o seu, pode ser qualquer um, você consegue, a partir das imagens que você escolhe, que você acha que define como teu favorito, e aqui você define as correlações. Agora, o que não é o que muita gente acha, aqui porque tem tudo isso que você não vai precisar estudar. Queridão. Não, isso aqui é só uma ferramenta para facilitar. Você continua estudando, você vai ter que estudar. Entendeu? Não adianta estar dito ali alguma coisa se você não compreende o que é aquilo. Exatamente. Uhum. Eu estou te dando um facilitador, eu não estou dizendo que você não vai estudar. Você vai Tanto que a gente, desde sempre, a gente nunca tinha manual, né? Nunca. O cara vai ter que buscar informação, não tem jeito. É uma tabela de correlação multidimensional, né? Exatamente. Se você não sabe o que significa aquilo, não serve para nada. Não adianta nada. Então, os maiores são, na verdade, os em termos de execução, eles são mais simples por não ter
não ter achado mais correlações de coisas para colocar. Ok. Aonde a coisa... Grola, como é que faz para te mandar informações, cara? Pelo Telegram, @rgrola. Beleza. Só Eu vou passar. te dar Vai mandar o trabalho. Xing, né? Eu vou te dar trabalho. Aí aqui é onde o pau tora. Peraí, deixa eu botar em high quality. Porque aqui é onde entram a escada de Jacó, né? Então eu tenho aqui o naipe, o glifo referente ao elemento, né? O elemento fogo. Embaixo eu tenho o tátua do elemento fogo e a letra hebraica do elemento em relação ao tetragramaton, né? Que é o Iodes. Aí aqui em cima vem o mundo, aqui é o mundo de Azilut. Na escada de Jacó eu estou falando de fogo, né? O nível mais alto, que vai estar nos Ais, nos 2 e nos 3. O nome divino representado pela carta e o nome divino em hebraico, tá? Que isso também não tinha nas outras versões, só está no Hacatão. A Séfira, a sequência para análise combinatória dos dados e, neste caso, a representação dos signos do elemento fogo, né? Os ases também são um conjunto de cartas que a gente ainda tem espaço para trabalhar, né? Como são, aonde a coisa vai explodir é a hora que chega realmente Tô louco para ver isso aí. nas numeradas. Por quê? O que tinha saído? Desde a versão 3, a gente, para poder botar o salmo do que o Kircher estabeleceu lá em 1600 alguma coisa, né, Ulisses? Estabeleceu que era o salmo da invocação daquele anjo. A gente botou o anjo, o salmo, caíram os demônios, que estavam no 2. Então aqui eu tenho o nome do anjo, o salmo de invocação, o salmo em si, com a sequência de numeração do livro dos Salmos. Esta sequência de numeração dos anjos, que foi o Marcelo que estabeleceu, que é bem interessante, que o 1 quer dizer que ele é, se eu não estou enganado, eu precisaria estar olhando meu nome agora, que ele é da hierarquia do Metatron lá em cima. E o 2, que ele é o anjo de Keter, ele é Keter com Rockmar, esse aqui é Keter com Binah, entendeu? Então, Qual é os primeiros dos 8 esferas que ele faz parte? Pela numeração, você consegue entender as energias que esse cara trabalha, as sequências, a sequência numérica, né, dos 72. Em cima, eu tenho o potencial Yang para o anjo 1, o potencial Yin, então esses dois potenciais unificados representam a carta, o horário de invocação do Veuiana, primeiro, e do ladinho o horário de invocação do Geliel, o decanato, o nome divino relacionado a este cara em Azilut e o hebraico deste nome, que é uma informação que também não tem nos outros, porque não dá. E aqui voltam os demônios e entram os sigilos. Então eu tenho o sigilo. Como os sigilos antigos dos anjos são uma puta loucura, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu pegar, até peguei um material que era da Rosa Cruz, onde eles tinham feito a descrição dos sigilos pelo Lamen. Só que aquele probleminha que aconteceu no livro do Kircher, de ter borrado 3 letras, que eram, se não me engano, uns rés, que viraram... Enfim, tem 3 letras lá que estavam erradas, que foi uma coisa que, inclusive, o Caio Chagas ajudou a gente a corrigir na HKT4. Quem fez o livro da Rosa Cruz não se atentou a esse detalhe. Então, por garantia, eu redesenhei todos os sigilos e passei para o Caio e para o Alan revisarem. Então, eles revisaram todos os sigilos e foram refeitos, certo? Aí aqui, eu incluí uma informação há pouco tempo, que é... Se eu estou falando do... Deixa eu dar um zoom out aqui. Tá? Aqui, como eu estou falando de Ares, eu estou falando do cardinal. Quando eu entro para Leão, eu estou falando do fixo. E quando eu entro aqui em Sagitário, eu estou falando do mutável. E
A informação que a gente acrescentou ontem, que era que eu queria acrescentar e esqueci, é a dignidade. Faces planetárias que têm representação das dignidades. Então, por exemplo, quando eu falo de Marte e Ares, eu estou falando do domicílio, certo? O que tem algumas questões interessantes, principalmente quando você chega aqui, no 10 de ouros, porque eu tenho a face mercurial de Virgem, que além do domicílio é a exaltação, o que talvez por esta característica também torne essa uma das cartas mais felizes do tarô, né? Mais importantes quando você vai fazer uma cuba de prosperidade, não sei o que lá, porque além de tudo está domiciliado e exaltado, né? E mais uma coisa que eu incluí também. Cara, eu tava muito de saco cheio de maluco perguntando de cúspide, velho. Vai se fuder, mano. Você não estudou, você não deram um transferidor para você na escola? Pra você entender que, olha, o decanato começou em 0, ele tem que acabar em 9, 59 e 59. O 10 já é outro decanato. E eu tava muito irritado com isso. Eu falei, mano, eu vou botar essa porra para ninguém me mandar mensagem perguntando mais. Então eu peguei e incluí todos os ângulos dos decanatos, que é para não ter encheção de saco. Então tá aqui. De novo, eu repeti o número do decanato e botei o ângulo aqui. Que mais aqui? Bom, então é isso nos menores. Então ele tem todos os nomes, os hebraicos, para quem, enfim, está estudando hebraico ou gosta de fazer talismã ou ritualística usando os hebraicos. Isso aqui também o Caio me ajudou bastante, passou uma tabela gigante e depois me ajudou a conferir um por um. A gente conferiu todos os hebraicos. O Alan refez uma revisão de texto aqui também. É a galera que sempre dá apoio, sempre tá correndo junto aí quando esses projetos lançam. E as cores de cada um estão de acordo com a árvore que tá. Então, a árvore do exatamente. fogo, ele tá usando a cor correta no desenhinho, né? A cor correta da árvore. Na escala da Golden Dawn lá. Na escala certinha. Inclusive, da se você pegar esse HKtão e jogar ele numa mesa e desenhar, ele se encaixa e faz uma árvore. Assim. A Moina Mathers definiu essas cores, a esposa do McGregor definiu essas cores. Então, estão aqui. E aí, eu acrescentei, como eu passei os últimos 2 anos, até para criar o curso de especialização em corte, me chafurdando do MBTI, embora eu tenha acabado decorando as funções, decorando não, mas criando algoritmos que eu consigo calcular as funções de cabeça, mas eu, por saber que esse processo de usar o Myers-Briggs Psychological Type não é novo, tá? O Duquette já faz uma correlação no livro dele. A Jana Ridley, na década de 80, já especulava isso, inclusive a correlação dela é a que mais bate com a minha. Mas o que aconteceu foi que, para facilitar quem está estudando essas correlações, eu acrescentei informações do MBTI aqui também, para o cara não perder tanto tempo só em cima das letras. Eu coloquei algumas coisas interessantes. Por exemplo, a função dominante, a função auxiliar, a função terciária inferior. Então, já pelas letras... Isso, para quem está estudando, pela própria sequência de letras, você consegue deduzir qual é. Né? E aqui eu coloquei o perfil, o temperamento, né? Que é o NT. São os intuitivos, os pensadores intuitivos, que aí para Hipócrates tem o nome, enfim, dentro da filosofia isso mudou, mas eu incluí aqui, são os teóricos, os racionais ou analistas, vão incluir aqui, por exemplo, o rei e a rainha de bastões, tá? E aqui eu coloquei os nomes mais utilizados na literatura, né? Então, aqui tem os nomes básicos, talvez o nome mais usado na literatura, mas pesquisando, a gente pegou outros autores que vão usar estes nomes também. Então, o Rei de Bastões, que é o inventor, o perfil dele, que é o ENTP, alguns autores chamam de visionários, originadores, inovadores ou inventores. A Rainha de Bastões, que por acaso é o meu perfil,
o INTJ, que é chamada principalmente de cérebro mestre, mas alguns outros autores vão chamar de diretores, cientistas, estrategistas, mentores. Então eu coloquei isso porque a gente tem uma coisa muito interessante, que é entender que, diferente das outras cartas do tarô, a corte ela é um pouco complexa para você deduzir em palavras-chave. Ou você entende de cabala para entender a posição delas nas céfiras, entender as maturidades das cartas, ou, enfim, você vai usar algum outro sistema. Mas é difícil você reduzir em chave, entendeu? Quando você vai para o MBTI, e é muito louco porque você acaba usando a cabala para chegar no resultado do MBTI, você consegue, pelo menos, a partir do MBTI, dar títulos diferentes do simples título de realeza. Então, isso acaba sendo muito interessante. Então, eu acrescentei bastante dessas informações aqui, por estar aí, nos últimos 2 anos, estudando a função de atitude da corte. Rodrigo, você quer perguntar uma parada aí? É aquele negócio, esse Grimório vai ser financiado quando? Porque isso não é um tarô, é um Grimório. Cara, a ideia é justamente, como eu falei, eu ter a maior quantidade de ferramentas e interconexões possíveis para facilitar minha vida no momento que eu vou estudar, no momento que eu vou fazer alguma magia, ou, como eu falei, como eu estou estudando muito MBTI com tarô e tal, ou, embora por estar estudando, dando aula, eu acabo tendo decorado, eu tá com o Rider White na mesa e eu faço a dedução de qual é as funções de atitude daquela carta, mas eu percebo que até muitos alunos ficam perdidos e tal. Então, tendo o baralho que já tem essas funções ali, já facilita muito a vida. Então, assim, a ideia é essa, assim, como eu falei, quer dizer que então você vai comprar um HKT e você não vai precisar estudar? Não, talvez você vai precisar estudar mais, porque você vai perceber a quantidade de interconexões que a gente encontrou com as cartas de tarô, e aí, obviamente, dependendo da linha que você quer seguir, eu quero puxar mais para astrologia, ou mais para cabala, eu quero ver o tipo psicológico, ou eu quero trabalhar com anjo, eu quero com isso aqui, você vai se concentrar um pouco mais em uma outra coisa. Porém, se você quiser explorar tudo, você vai estudar. Então, assim, não tem livro. Não tem um livro que explica HKT? Não tem muitos livros que explicam HKT. Você vai ter que entender o que é cada coisinha no seu lugar e sentar a bunda e pesquisar e conversar com gente que já está estudando há algum tempo, já está trabalhando com ele há algum tempo, perguntar referências. O barato é uma ferramenta que te auxilia e ao mesmo tempo te obriga a estudar. Você quer entender? Você vai estudar pra caralho. Entendeu? A gente tem uma questão que apareceu, né? Que é muito interessante, que é como não existem tantos registros de comunicação do White com a Pamela, fica aquela coisa estranha de por que ele escolheu aquelas imagens para os arcanos menores, certo? Será que ele velou simbologia? Será que ele estava tentando fazer um liberty, escondendo toda a estrutura simbólica por causa do voto de silêncio? E aí isso sempre foi um pouco conturbado, né? O quanto ele estava colocando ali, o quanto ele não estava. E aí você começa a perceber em algumas cartas. Deixa eu puxar aqui, por exemplo. Deixa eu abrir aqui. Aqui os deckzinhos. Aqui, os desenhos originais. Então, eu pego, por exemplo, aqui, 2 de espadas. 2 de espadas. Deixa eu abrir no Photoshop aqui. Vou abrir o HKT aqui também. Aqui, 2 de espadas. Tá aqui. Bom, a face planetária aqui é a Lua em Libra, certo? Quando você olha para o White, você tem aqui a deusa, que se não me engano é Temis, né, Marcelo? Isso.
que tem as vendas e teoricamente carregaria a balança, mas ela está aqui, inclusive, vendada como a representação de Temis, que é uma referência a Libra. E aqui em cima eu tenho a Lua. Ou seja, ele estava colocando informações do Liberty aqui dentro, só que de forma extremamente velada. E aí entra aquele ponto. O que mais ele escondeu? Entendeu? E aí, nessas conversas, por exemplo, que eu tive com o Carl Chagas essa semana, a gente estava justamente falando sobre isso. Cara, se você olha para um 10 de moedas, ela é uma carta extremamente feliz. Até que ponto a informação das dignidades em relação à fase planetária, ele usou essas informações para definir a imagem? Porque ele não deixou nada registrado, a gente não tem registro das comunicações, assim como a gente não tem registro, não sabe nem com quem estão os originais das cartas das ilustrações da Pamela, entendeu? Ele mal e mal deixou lá o Pictorial Key, que não fala nada com nada, e ele deixou acho, mais 4 ou 5 livros de... como é que fala? De predição, né? De cartomancia, como um pseudônimo chamado de Grande Oriente. Então tem esse material que é dele também, mas ele não explicou o que ele fez. Por que ele colocou? Tem outra coisa que a gente que é muito interessante, por exemplo, é o fato de que a Pamela, cadê ela? Cadê? Tá aqui. Tinha uma ideia de que o tarô que ela estava criando deveria ter formas naturais. Ela que não queria coisas um pouco surrealistas, como algumas descrições do Liberty. Por exemplo, a rainha de bastões no Liberty é dita como uma rainha ruiva, sentada num trono de pedra, com um terreno de chamas, por causa do elemento fogo, e ela tem uma chita, né, uma pantera, do lado que ela fica acariciando a pantera, e ela olhou e falou, não é isso. Então, em vez de chamas em volta, tem o girassol, e, mano, ninguém tá sentado na tua casa acariciando a pantera. E aí, esqueci o nome da amiga dela, que ela estava morando com essa amiga enquanto desenhava o tarô, ela tinha um gato preto, que era o Mr. Snuffles. E aí, em vez dela colocar a pantera, ela colocou aqui o Mr. Snuffles. Tá? Tanto que esse gatinho tem nome. E ele fica aqui, ele quebra a quarta parede do tarô, porque ele olha para o tarólogo, né? E ele é equivalente à representação da pantera lá no Liberty. Né? Então, procurar essas maluquices, essas loucuras e tal, e tentar entender o que o White estava querendo, usando de referência para colocar no tarô. Quanto mais a gente chega, busca essas referências para tentar entender o que ele realmente, o que eles estavam estudando na Golden Dawn na época, é extremamente importante. Talvez é uma das coisas que mais talvez enriquece esse trabalho, porque você Agora que vai começa a servir olhar para o futuro, né? A gente fez isso aí também, porque agora colocando os anjos, os demônios e tal, um cara que está a fim de criar o seu próprio tarô, o cara vai usar esse tarô como um guia, como uma base para ver as cores certas, para ver, de repente, um anjo, o cara quer colocar um anjo escondido no desenho do 10 de ouros, tal, aí ele fala, pô, vou pôr um demônio aqui, daí olha, pô, Stolas, aí ele põe um Stolas no desenho dele. Então eu ainda acho que esse tarô ainda vai render muito fruto na mão de outros artistas, né? ele é nesse caso, é quase literalmente um livro não encadernado, né? Porque aqui, como eu falei, não é a ideia aqui, não é. Sei que tem gente que gosta de fazer oráculo e tal, com HKT. Eu também tenho um separado para fazer oráculo. Porém, a ideia é realmente ser um livro de estudos que você pode usar, como ele não está encadernado, você pode usar as páginas para uso magístico. Então, você vai lá, você coloca no teu altar, enfim, consegue fazer tudo isso. Mas a nossa ideia é ser uma grande referência. Que tem as referências de cores, né? Então, alguém que queira, de repente, o cara vai escolher para desenhar um cara que está fazendo belas artes, ele fala que cores eu posso usar. A gente já colocou até as cores adjacentes para o cara, de repente, fazer a paleta dele. Eu acho que isso ainda vai... A gente ainda vai ficar doido com o que os caras vão descobrir ainda trabalhando em cima do que a gente colocou nesse projeto.
Sempre é isso, né? De uma maneira ou de outra, mesmo para quem quer ilustrar o seu próprio tarô e tudo mais, e vai usar todas essas coisas como referência, é perceptível que ele é literalmente um baralho de estudos, né? Mais do que um baralho de tiragem, ele é um baralho de estudos. E isso foi o que motivou realmente fazer uma edição em tamanho maior para poder socar mais coisas aqui, entendeu? Aí você senta lá para você estudar, você pega o seu baralhinho favorito, pega a arte da HKT, seu diário, seu bloco de notas, e vai fazendo as equivalências e tal, vai estudando tudo isso. A grande sacada dele é essa. É ser uma ferramenta para quem vai estudar, cara, qualquer coisa dentro das escolas de ocultismo ocidentais. Cara, que show de bola. E é isso aí, cara. E aí depois, ainda mais para o futuro, que a gente está vendo ainda tem a minha outra traquitana aqui, que é esse aqui, né? Que esse é o mínimo. Esse é o mínimo, esse é lindo, cara. Esse só tem o grifo. A gente só não fez agora junto porque senão vai ficar muito pesado para o bolso dos apoiadores. Aí a gente passou numa reuniãozona. E aí, o que a gente fez? Esse minimal, ele vai surgir, ele é acho que não o próximo, que são os livros martinistas, e aí logo em seguida vai ter esse deck e o livro do Goya. Aí vai ser Grola e Goya. Esse tarô é desgraçado. Enquanto o altar, que era o tarô mais fácil de ler, que as palavras-chave estão ali, o mínimo é o mais difícil. O mínimo, assim, você estudou tarô pra caralho, você tá foda mesmo, você não depende nem das imagens mais, então tá bom, joga com esse. Vamos ver se você consegue ler alguma coisa dessa porra aí. Esse é desgraçado, mas é muito louco. Jogar com ele é muito louco porque você não tem muleta nenhuma. Você tem que olhar para o símbolo e tudo tem que formar na sua cabeça. É insano, é insano. Quando eu peguei esse tarô para brincar, chegou o mockup dele assim, eu falei, eu vou jogar para ver. Nossa, cara, é tipo, surreal, assim. Mas é para quem, mano, estudou pra caralho, mano. Já passou, já comeu a HKT inteira. É muito foda. Mas é isso. Cara, a ideia é tentar criar deixar ferramentas que façam com que os novos estudantes não se fodam tanto quanto a gente estudou no começo. Quanto mais a gente puder colaborar para isso, né? Eu sempre digo que não adianta o cara tentar refazer os mesmos passos. De onde você parou, ele precisa seguir adiante. Então, a gente tem acesso a um monte de material de escritos antigos, de textos antigos, que são confusos pra caralho, né? Que muita coisa é velada, muita coisa é escondida. Então, a gente tenta sintetizar e explicar o máximo possível e dar uma ponte para, no futuro, cara, descobre o que mais dá para fazer com isso e deixa a sua parte também, porque depois virão outros e outros e outros. É isso, cara, evolução, né? Servindo com um belo filtro também para os enganos, né? Porque tem muita coisa também que a gente lê por aí que está errado, simplesmente. A gente vai comparar depois com a astrologia, com outra coisa, e não faz nenhum sentido, né? Então, tem isso e tem, cara, algumas correlações tiradas da bunda, né? O maluco faz. O MBTI tem muito isso. Quando eu comecei a estudar o MBTI com tarô, eu vi isso pra caralho, porque assim, cara, você começa a estudar MBTI, você fala, nossa, mas são 16 personalidades e eu tenho 16 arcanos da corte. Será que tem alguma coisa aí? E aí isso eu comecei antes do HKT1, né? Eu falei, nossa, cara, tem que ter alguma relação. E aí você começa a fazer pesquisa, você descobre que tem umas 10 diferentes. Entendeu? Aí cada autor puxa uma e faz de um jeito. E ninguém explica como fez. Outras vezes. E ninguém explica como fez. Aí eu falei, porra, não é possível. Tem que ter uma lógica para você atribuir personalidades aos arcanos da corte. E aí você começa a cavar, e aí, depois você chega nas funções auxiliares e dominantes, certo? Então, assim, eu sei que toda a corte de fogo tem que ser intuitivo dominante. Não adianta eu colocar qualquer outro perfil lá dentro que não seja o tipo N, porque copas é sentimental dominantes. Espadas, ele tem que ser pensador dominante. E os de terra são sensoriais dominantes.
Então, qualquer outra relação que não estabeleça isso como lógica, tá errada. Ponto. Entendeu? Só que eu tive que criar a minha relação sozinho, tabulando e pesquisando, pensando como isso era feito. Quando eu finalizei a minha correlação, eu fui pesquisar. Beleza, desse monte de caras que tentaram fazer isso, qual bate com a minha? A da Jana Ridley batia. E aí eu fui tentar entender a lógica dela. Ela explica a lógica dela, batia com a minha, até a última letra. Ali, para autora. Aí eu tive que sentar e revisar, nos últimos 2 anos, revisar todas as informações e achar o caminho lógico de por que quem é P e quem é J. Mas a regra de dominância é clara. Não adianta. Teve um maluco aí que botou na internet, quando os caras me mostraram, eu dei risada. Eu falei, mano, como é que isso aqui é o cara de espadas e é sentimental dominante? Aonde? O cara é pensador dominante, é o elemento ar, caralho. Tá errado, tá tudo errado. Entendeu? Então, a ideia é, vamos se aprimorando, vamos estudando, vamos se aprimorando, vamos chegando, vamos até onde der. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. A distribuição dos anjos e dos demônios a partir do As no HKT? Sim. Não. Os decanatos são a partir do 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, você gira o arco dos 36. É uma questão de assim, Você tem a imagem do Lamen aí na cabeça? Tem. Beleza. Imagina o seguinte, é que nesse pôster eu não consegui, tá? Eu consegui fazer o Malkuth, mas eu não consegui botar os ases. Se você olhar para a árvore da vida e comparar o Lamen, é como se o disco do Lamen, imagina ele deitado, né? Ele estilo terra plana, manja? Imagina isso. Imagina que Malkuth, isso aqui é uma esfera, né? Então imagina o Lamen como uma esfera, imagina que Malkuth é uma esfera que fica abaixo. E Keter é uma esfera que fica em cima, são esferinhas menores, uma embaixo e uma em cima. E aqui no meio está o Lamen, certo? Então, na verdade, os ases estão aqui, os 10 estão aqui, e os 36 decanatos estão em volta. Então, toda a estrutura dos decanatos, elas partem do 2. Não, sim, compreendo, porque eu acho que tinha visto algo no As. Por isso eu fiz essa pergunta. E aí, o que muda, o que existe uma modificação, é que, e aí que a coisa é estranha, tá? Eu estava vendo, se não me engano, um livro do Chick Cicero, inclusive, ele fala isso. Por algum motivo, o McGregor e uma galera da Golden Dawn achava que você dizer que o zodíaco começava em Áries era uma coisa arbitrária. E eles acreditavam que, então, eles iam para a astrologia egípcia, que usava como referência a estrela lá de Regulus, que era em Leão. Então, eles começavam o zodíaco em Leão. Então, todos os anjos para Golden Dawn estão deslocados. Então, se você olha o Liberty em relação ao HKT, você vai ver que existe uma diferença. Só que não faz sentido você colocar Leão como início do ano, porque tem a questão que aí não é nem astrológica, é astronômica, do ponto Áries, que é quando a eclíptica toca no Equador, né? Que é basicamente, imagina que o globo planetário tivesse anéis igual a Saturno, como o eixo é inclinado e ele vai girando ao longo do ano, existe um determinado momento onde essa eclíptica ela bate exatamente em cima a linha de translação que acontece na entrada de Áries, né, no dia 20 de março. Por isso seria o começo do ano. Então não faz sentido colocar os anjos deslocados para Leão. Embora o Caio Chagas ele encontrou uma lógica nisso, mas é uma lógica de selamento que ele está explorando ainda até chegar na conclusão e ele realmente falar por que é assim. Mas alguns experimentos dele dizem que os dois sistemas funcionam para fins diferentes. Entendi. Muito legal. Eu acho que assim, o link para essa entrevista aqui vai estar num QR Code na caixinha aí, porque todo mundo, quando comprar, vai querer reassistir para ver, para comparar a carta, olhar, pô, peraí, que o Rodrigo comentou disso aqui ali.
Não, Muito teve legal. os outros HKT já era um problema. A gente gravou um vídeo lá no nosso canal, lá no Unif, uma vez também, que eu falei, mano, de tantos caras, toda semana vi alguém perguntar onde é que tinha uma nota, eu queria saber o que, que era o quê. E eu falo, mano, mas é só olhar, velho. Aí eu fiz um vídeo, tipo, com bullets, assim, ó. É isto aqui, é isto aqui, é isto. Mas aí você fala, mas por que você não escreve? Nem fudendo, eu vou escrever. Eu prefiro gravar e ficar lá. Os caras querem, vai ver no YouTube, mano. Não vou ficar fazendo por escrito isso aí, não. Chato pra caramba. Do primeiro eu fiz. Quanto teria que ter para colocar todas as referências do HKT no livro? Mano. Esse HKT é incrível, é muita informação. E está aqui em português. Já chegou lá na gringa isso? Tem uma versão do 2 sem as marcas d'água em inglês na Game Crafter, que é on demand. Mas eu, na época, mandei para algumas editoras da gringa, até para ver se alguém se interessava. E meu, mandava, falava aí comigo com o Marcelo, e beleza, e tipo, foda-se, tá ligado? Se você não tem um contato direto, né? Ó, você tem que, manda pro fulano. Não rola. Não rola. E a gente ainda teve uns probleminhas com o trouxa aí que se achava o manda-chuva de uma editora no Brasil aí. O representante master de tudo não sei quem aqui no Brasil, que ainda tentou sacanear a gente. Então, mas, cara, a gente vai fazendo, mano. E é isso aí, Quando que entendeu? vai rolar o financiamento? Se uma hora alguma editora gringa achar e curtir, mano, tamo aí. A gente tá vendo tudo isso de novo. Quando que a gente pode colocar a mão no bolso? Aí é com o Marcelo, velho. Então, a gente fez o seguinte, a gente estava esperando as estrelas se alinharem e tal, mas aí o livro de tarô, ele esgotou muito mais rápido do que a gente estava pensando. Né? Teoricamente, a gente fez a mesma quantidade, ele ia fazendo e esgotando junto com o HKT4 e tal, só que o livro de tarô, né, ele, como o Grola mencionou, assim, ele deixou todos os outros livros de tarôs obsoletos. E aí os tarólogos descobriram, né? Então ele esgotou. Então eu tô com, sei lá, uns 60 pedidos que a galera queria. Eu falei assim, putz, então vamos aproveitar, né? Porque esse HKT gigante, né? Ele provavelmente ele vai sair, pelo que eu estava vendo lá na gráfica do orçamento e tal, ele vai ficar uns R$225, né? Que para um tarô não é caro, porque a gente faz o preço. Se fosse vender pela Amazon, seria uns 300, 400, né? Que é o mesmo tamanho do deck grande. Eu falei, então vamos fazer junto, né? Já que vai ter que fazer o livro de tarô de novo, aí a gente já faz agora. Então, para quem está assistindo, dia 28, a gente vai começar os livros de voodoo, que era para ser 2 livros só, né? Então, é um livro sobre o voodoo, os loás e os sevis, que vem com deck. E aí também a gente aproveitou, né? Já que ia fazer a faca para o HKT, a gente fez a faca que vai para os VVs também. Então, no livro dos Loas, vai ter os VVs dos Loas para você usar no altar. Então, aí acabou, tipo, a gente sempre consegue uma sinergia muito massa, né? Então, vai ser catarse.me/vodou, não, VODOU. E aí você vai chegar lá. Mas provavelmente a gente vai pôr links direto e para o pessoal vai dar para chegar. É que eu tenho uma coisa, eu não gosto de abrir 2 financiamentos separados, a galera do Catarse também não gosta muito, e acaba confundindo o pessoal, então a gente acaba fazendo tudo, mesmo porque dá para fazer aquele pack, né? Então se o cara quiser comprar os 2 livros de voodoo, mais o deck, mais não sei o que, a gente consegue fazer desconto. Então facilita para todo mundo, mas deve estar no ar. Vai ser uma campanha rápida, a gente vai fazer só 30 dias, porque eu quero colocar esse negócio na gráfica o mais rápido possível, né? Então... E Marcelo, para quem caiu de paraquedas, como é que funciona isso de financiamento coletivo? O financiamento coletivo é uma coisa assim que eu acho que surgiu com banda, se eu não me engano. A gente pegou a era de ouro assim quando o Catarse surgiu, que era o modelo antigo que as editoras faziam, né? Que faziam os livros. Aí você tinha que fazer uma tiragem gigante. Aí você tinha que pôr na mão da distribuidora. Aí a distribuidora te pagava metade do valor do livro, ficava em consignação. E daí a distribuidora, quando falia as livrarias, você nunca mais via o seu dinheiro e tal. E começou com o livro de cabala. Então eu bati na porta de várias editoras, os caras riram da minha cara, falaram isso é impossível. E aí eu fui no financiamento coletivo, que é como?
Significa o seguinte, você tem um projeto, daí você apresenta numa plataforma e fala, olha, eu quero, o Grola acabou de apresentar, é tipo um Shark Tank, onde o cara que está em casa ele vai ver se ele vai apoiar ou não, né? Então o Grola apresentou aí o produto, que é esse tarô e tal, e a gente vai precisar de tantos R$1.000 para fazer uma tiragem de tantos livros, tantos decks e põe para vender. E aí é como se fosse uma pré-venda. Então o cara ele compra antes e aí ele vai somando. Então é como se fosse uma pré-venda. Pois por que é melhor do que uma pré-venda? Porque o livro não foi para gráfica ainda. Então a gente sabe, a gente consegue controlar a tiragem a partir do financiamento. Então quanto mais gente apoiar, a gente vai aumentando a tiragem. Então começa em 300. Ah, mas e se tiver 300 apoios? Ah, a gente faz 400. Ah, e se chegar em 400? Ah, a gente faz 500. Então a gente sempre faz um pouquinho a mais para sobrar. E conforme você faz mais cartas, mais decks, mais livros, o custo unitário diminui. E aí, como a gente não vive disso, né? Isso não é a profissão do Grola, nem a minha, nem do pessoal, a gente faz essas coisas porque a gente ama esse trabalho, a gente pega essa grana que sobra e torra em mais coisas. Então, quanto mais pessoas irem, o custo de gráfica diminui, sobra uma grana que a gente dá em prêmio. Então, sempre quando o cara faz um apoio, o cara acaba ganhando, assim, a gente já deu umas moedas com sigilos, livro, pôster. Quem apoiou agora o Equinox ganhou um livro Living Telema de presente, né, cara? O cara fez um apoio de R$300, ganhou de presente um livro de R$112. Então acaba valendo muito a pena. É como se fosse um grande... achar um termo bacana para isso, né? Você junta a galera que está interessada com quem está produzindo material de qualidade. E aí a gente consegue entregar um produto que ele vai ter uma qualidade excelente num preço que é surreal. E é por isso que a gente consegue fazer também, que a outra galera ficou olhando e falando, mano, mas como que vocês conseguem fazer isso? É que a gente fugiu, né? Qual é a desvantagem disso? É que você não consegue encontrar esses livros depois em nenhuma livraria. Então, se você for procurar o livro de Cabala na Amazon, tem umas livrarias que vendem, mas ele está R$500, R$600. E na editora você paga 250. Então, esse é um deck que, se você fosse comprar numa Amazon, numa Saraiva da vida, você ia pagar uns R$500. A gente vai conseguir fazer a metade do preço. Vai sair 225, a Pri falou. Você quer ver as desgraças? Os caras que querem vender os HKT2 no Mercado Livre, mano. Uma vez eu achei o cara que queria vender um HKT2 lá, não tava lacrado, né? Era dele, ele tava desfazendo no Mercado Livre, o cara tava metendo a faca. Porque, tipo, não tem mais. Não é sério, a vantagem é pra gente, a vantagem é pro autor e a vantagem é pro consumidor. A desvantagem, por exemplo, é que você for numa Bienal do livro, você não vai achar nunca um livro nosso. A desvantagem é para quem vem depois, né? A desvantagem é para quem vem depois para achar. Mas a gente sempre faz um pouco a mais, a gente não faz muito a mais, porque como o estoque não é grande, não adianta também fazer mais 1.000 livros, não sei o quê, para depois aí ficar com o estoque tudo parado. Então a gente faz o financiamento, faz um pouquinho a mais para quem perdeu, às vezes o cara não consegue e tal. Por exemplo, quem não conseguiu fazer o Equinox, junto dos livros de voodoo, a gente abre o que a gente chama de late pledge, né, que é o apoio tardio. Então, se você queria o Equinox e não conseguiu, nesse financiamento novo você consegue comprar o Equinox ainda. E o Magia do Caos, se eu não me engano, a gente tem acho que uns 20 unidades. Então, a galera que perdeu aquele trem lá também consegue comprar as últimas unidades. Então, se você vai acompanhando os financiamentos, você consegue pegar esses livros nessas promoções. Isso aí. Você quer que eu mostre aquelas ilustras lá, Marcelo? Que é uma das ideias daí a gente meta. já fecha, a gente já está chegando 1h30. Nessa coisa de metas, a gente... o ano passado, eu e o Keller, a gente mandou... Como a gente tem o curso, né, o Tarô Mitos Modernos Cultura Pop, a gente mandou um ilustrador, que é o Roger, fazer algumas ilustrações para facilitar o entendimento de algumas coisas que a gente passava em aula, né? E aí, como muito aluno pediu impresso, aí eu falei com o Marcelo e falei, cara, é uma coisa aí que dá para colocar. Então, na verdade, ele fez uma série, são 12 ilustrações, que a gente está vendo aí para entrar como meta. Deixa eu dar um full screen aqui. Onde a gente tem essa aqui, que é a analogia do tempo, né, que a gente fala dos iniciados e do adepto, né? Os
pais carnais do louco, a imperatriz e o imperador, vendo ele sair do mundinho comum dele, né, da vidinha de papai e mamãe, e se jogar, olhando, observando o exemplo do mago, né, que é o senhor de si na potência Yang, aquele que mostra, um dos objetivos é mostrar, olha só quem saiu desse templo aqui, o que é capaz de fazer, e impressionar ele a ponto dele resolver trilhar esse caminho. Lá em cima está a imperatriz, que é a guardiã dos segredos. Depois que ele passar por toda a jornada iniciática dele, é para ela que ele vai provar se ele é capaz de entrar no templo ou não. E o Hierophante aqui no meio, que é o iniciado que tem didática, porque nem o mago e nem a sacerdotisa estão cagando e andando para ensinar alguma coisa, eles só precisam fazer a função deles. Quem ensina, quem tem didática, que é o Hierophante, que a escada representa toda a jornada dos arcanos. Aí a gente tem aqui uma ilustração que foi baseada numa ilustração de palito porca que um cara fez com um livro, a gente fez uma versão com algumas correções e melhoria, que mostra toda a jornada narrativa dos arcanos menores. Só que como isso aqui ficou muito pequeno e muito apertadinho, ficou muito sintético, depois a gente pediu para o Roger individualizar, né? Então a gente tem uma que representa, sai daqui, mas representa os ases, que é só potência, é o amanhecer, o louco está lá, acordando, tomando seu café, e ele tem um dia pela frente. E como os ases, é só potência. Ele tem o dia inteiro pela frente para fazer qualquer coisa, inclusive nada, né? Se ele não quiser fazer nada, não faz nada. Então tá aqui, aí segue para os dois em Rockmar, aonde ele olha e o que eu posso fazer nesse dia? Quais as possibilidades eu tenho? Ele pode ir para Osasco, para Valhalla, escalar as Montanhas Sombrias, fazer 1 milhão de coisas. Então ele observa e analisa as suas possibilidades em Rockmar. Em Binar, ele define o seu caminho, ele vai em direção à montanha, ele vai escalar a montanha, é o desafio que ele escolheu para aquele dia. Aqui a gente tem, a hora que ele chega na montanha, tem os degraizinhos, ele fala, pô, que coisa fácil, achei que ia ser mais complexo, né? Esfera jupiteriana de Resed, que aqui tem algumas referências interessantes aos próprios arcanos do White, né? Que é a tenda do 4 de bastões, com o trono e as 4 moedas do 4 de moedas, a tumba com as 4 espadas do 4 de espadas, e as 3 taças. Mas por que não é 4, tá faltando? Não, então, se você conhece os caras do White, você sabe que a 4ª taça está só na sua mente, né? Então a gente deixou essa brincadeirinha de deixar só 3 taças ali. E aí, depois é tudo bacana, tudo tava escadinha, caramba, tome no 5, é onde realmente ele precisa escalar, é a aprovação, é a primeira aprovação, ele tá fudido tentando escalar, se arrebentando, rasgado, sangrando. E a vitória, quando ele chega em Tiferet, no 6, onde ele chega no topo da montanha, né? O sol vai subindo, aqui representaria o meio-dia, só que não adianta você chegar, você tem que descer para contar para todo mundo. E aí começa a descida em Netzach, onde ele desce também ali, meio que se arrebentando, não tão complexo quanto subir, mas é meio difícil, né? E aí ele usa sua mente em Rod e busca ferramentas que facilitem essa descida, até chegar na quase manifestação, quando ele retorna ao pé da montanha, no início da noite, e volta ao lugar comum, aonde ele vai mostrar para todo mundo o que ele fez. E aí tem gente que fica feliz, tem gente que fica puta, tem uma série de coisas. Então a gente fez esse grupo de ilustrações para explicar a jornadinha dos arcanos menores. Porque como a estrutura da árvore é a mesma, porém, a gente tem que trabalhar isso em 4 naipes diferentes, então a gente criou, e aí que a galera gostou das ilustrações, a gente resolveu que uma das possíveis metas aí são esses caras. Rodrigo, legal, isso vai vir como o quê? Cartão? Vai vir como livro? Aí que tá, muito legal. Tá pensando ainda em como vai vir. Se vai ser. Eu estava jogando dinheiro na tela e ainda não chegou para mim não, Marcelo. Provavelmente vou jogar mais. Aí depende da quantidade de apoio que a gente tiver no financiamento, né? Quanto mais a gente
Dá para formar até pôster, de repente, né? Não tem limite para cima. Como as ilustrações foram feitas para PowerPoint, ela não tem tanta qualidade. E assim, eu tive muita gente que pediu, pelo amor de Deus, para não fazer ilustrações em formatos gigantes, porque eles querem emoldurar ou guardar em, sei lá, em pasta, assim, porque as pastas de estudo de tarô, né? Então eles querem formatos menores. A gente deve Deve ser uma coisa, talvez, como um post, não um postal, né? Que também é muito pequeno, né? Alguma coisa assim, né? A gente está pensando no A4, no 21-28, que é o tamanho. Esses que eu mostrei para vocês no InDesign estão encaixados para 21-28, para dar um corte o tamanho da revista Hermetismo. Da revista, isso. A gente faria como se fosse um pôster. Aí é só a questão se vai. Vamos ver, a questão é precisa de gente, então tá? avisem os seus amigos, avisa a galera que gosta de voodoo, de orixás, avisa a galera que gosta de tarô, que vai estar disponível, então, junto com os livros, vai ter essa parada. Isso até me lembrou naquele financiamento do livro de Telemann, né, que veio, conseguiu sair também aqueles quadros, né, aquelas ilustrações, né? Ah, sim. Que acho que pode seguir na mesma linha. Certo, cara, eu tenho vai ficar legal pra caramba. Pô, meus parabéns. Valeu. Rodrigo, muito show. Literalmente, Rodrigo. Você pegou aquela frase que o pessoal fala, quando me explica o negócio, você fala assim, você quer que eu desenhe? Na verdade, eu e o Keller montamos o conceito, e aí a gente achou o Roger, que participou de uma das nossas jornadas e tal, e virou aluno, e falou, mano, você é o cara, desenha essa porra inteira pra gente. E aí ele... Cara, o Ulisses já participou dos nossos cursos e tal, tem algumas coisas do MBTI e tal, que literalmente assim, cara, é mais fácil desenhar. Então a gente fez, no curso de corte tem uma tirinha que a gente pediu pro Valdeir desenhar, porque é mais fácil explicar contando uma historinha numa tirinha do que tentar ficar conceitualizando o negócio. Então, a gente literalmente deu esses upgrades nas últimas versões, colocando esses elementos, essas ilustrações feitas para ensinar tarô, entendeu? E foi um resultado muito, muito, muito legal, né? É foda eu falar que é suspeita, mas tipo, o Ulisses já viu, assim, a ideia de cara, quando a gente criou esse curso, tipo, eu queria criar um curso que fosse complementar do Marcelo, que o cara pudesse assistir meu curso, depois assistir o dele e conseguisse mais informações, ou assistir o dele, depois conseguir mais informações. E, tipo, cara, a gente demorou até chegar no refino, mas deu certo, cara. Deu certo. Foi, puta, ilustração inédita. Porra, foram uns anos desgraçados. A última pergunta, como é que eu faço para fazer esse curso, Grola? Cara, a gente tem uma turma em março, que eu preciso ver a data aqui rapidinho. Mas tem que lembrar que isso aqui é YouTube, o cara vai estar assistindo isso talvez no ano que vem. Os seus cursos não são gravados, né? Não são gravados, tem vários fatores, principalmente o fator que, tipo, cara, quando você tá ali ao vivo, ali na parada, tá todo mundo prestando atenção, você vê que o rendimento da galera é maior. Quando a gente grava, velho, e tem outros fatores também que estão levando a gente a não fazer uma versão gravada dele, fazer só as versões ao vivo. Agora, em 2022, em março, tem uma turma. Eventualmente, a gente faz novas turmas do curso de abertura de Arcanos Maiores. Né? Então, assim, se você está assistindo esse vídeo depois de março, entre em contato pelo Telegram, @rgrola, Telegram, Instagram, Facebook, é tudo @rgrola. E que aí eu consigo ir falando, ó, próxima turma, ou no mitosmodernos.com.br também, lá tem o link que normalmente avisa, ou joga você direto para o Catarse. A nova turma é no dia 19 de março, são 2 fins de semana à tarde, né? 19, 20, 26, 27, sábado e domingo. Quando a gente fazia presencial eram 2 dias, só que como a gente começou a fazer os online, queria fazer desse jeito também, mas era muito cansativo, e aí a gente descobriu que tinham pessoas no Japão que não podiam ficar, tipo, tinha que ser mais quebrado pra galera, porque não dá, ó, tipo, dá uma despiroca a galera lá. E aí muita gente de fora vai fazer, então a gente reduziu 4 horinhas por dia em 2 semanas. E aí depois os cursos de menores e de corte são avisados só para alunos, porque, tipo, não dá para mim refazer a introdução inteira no curso de menores, porque já tem outros assuntos que precisam ser abordados, então, o cara pegou ali o rolê todo do maiores, ele vai para menores, e aí é outra vibe, e o de corte é o mais cansativo e pesado do MBTI, a gente só vai fazer uma vez por ano. Vai ser sempre, provavelmente no fim de novembro, começo de dezembro, vai ser as turmas de corte. Então a gente vai trabalhando ao longo do ano algumas turmas de maiores e menores,
para fazer o fechamento em novembro de CUT. Mas tem aí, turma aberta, se você comprar agora, tem um cupom fevereiro, que tem 30% de desconto. E é isso aí. E aí, em fim de março, estamos fazendo a primeira turma do ano. Maravilha, Grola, foi sensacional. Eu vou chamar agora, então, vamos de trás para frente. Então, Robson, considerações finais. Maravilhoso, adorei a entrevista. Grola fala muito bem sobre o HKT, sobre tarô, impressionante. E realmente, agora eu só quero saber como que eu, morando no Japão, vou adquirir esse barato. Entrega internacional. O financiamento geralmente tem entrega internacional. Então, isso é mais tranquilo. Eu vou na ordem daqui, eu não me lembro mais quem eu chamei. Então, Ulisses, considerações finais. Cara, que noite bacana, né, cara? Tá com o Grola aqui com a gente, compartilhando aí novidades e conhecimento, né, cara? Ele veio para mostrar o tarô, deu uma aula de uma série de coisas, então foi muito bacana. E vamos ver se ele vem mais vezes, né? Ver se ele o Grola já era velho daqui, né? Ele estava aqui antes daqui ser tudo mato, né? Volta aí, cara. Rodrigo Litarque, considerações finais. Chovendo molhado. Eu tô querendo esse tarô já para ontem. Eu tô precisando dele. Nossa, o Grola vendeu muito bem o peixe. Vendeu o peixe do curso, vendeu o peixe do tarô, vendeu o peixe do financiamento. Nossa, muito bom. E, Thales, antes de você dar considerações finais, o que é a Eclésia Babylon? Bom, a Eclésia Babylon é uma comunidade de gnóstico telêmica que, para quem quiser conhecer mais sobre a gente, só entrar no Instagram, que é o 4G Sanctuary, ou no site 4gsanctuary.com, e aproveitar deixar uns parabéns para o Grola, sensacional. E, cara, eu já participei nos financiamentos dos decks anteriores e com certeza não vou ficar de fora desse, porque até para quem tiver caindo de paraquedas, cara, sempre vale a pena, cara, não só pelo produto, mas pelos extras, que são sensacionais, e fora aí da qualidade Diamond, que todo mundo já conhece. Então, cara, meus parabéns, e aí, também junto com a galera aqui, já jogando dinheiro aqui na tela, esperando para começar logo esse financiamento. Chega logo aí, dia 28. Tiago Tomussauskas, irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, como é que a gente chega? Tem que fazer a jornada do herói para chegar no morto. Jornada do anti-herói. A jornada do anti-herói começa no mortesúbita.net. Acessa lá, é uma agência de blasfêmias, um santuário de heresias e tudo mais que você quiser. Queria aproveitar esse fechamento aqui para agradecer o Grola, porque o que ele apresentou para a gente não é só um produto editorial que vai ser vendido, é o filho mágico dele. Isso aí é um trabalho que a gente vê que é bastante profundo e o sucesso é a única alternativa, né? Valeu. Maravilhoso. E você se acompanhou a gente até agora, então não esquece de dar like. Opa, fala, Rodrigo. Como é que é o Projeto Mayhem? O Projeto Mayhem é esses malucos que estão aqui, né? Então, a gente começou... Grola é um dos caras mais antigos também, é o Thiago, Liz, Rodrigo, Thales, Robson e mais 700 outros doidos que falaram assim, né? Geralmente a maioria dos caras chega no Mayhem, ele tá andando, ele vai passando conhecimentos da humanidade ou no Magicando, ele olha e fala, pô, tem que ter alguma coisa assim mais profunda, mais séria, né? Ou então o cara para num terreiro, o irmão do cara incorpora, e aí ele fala, meu, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, tem alguma coisa de diferente, né? Então, o que tá funcionando, cara? Tem tanta ordem, tem tanta macumba por aí, da Umbanda e tal. O que isso funciona? E a gente decidiu se juntar. Basicamente era isso. A gente é da época do Orkut, da internet a lenha. Então, a gente tem nego lá no Mayhem. Outro dia, como o Thales estava falando, eu soltei os cursos, né, que eu dava em 2004, 2005, aí você acha uns fulano lá que você fala, nossa... e a galera é mais jurássica, né? Acho que é o grupo mais antigo, coeso, que tem de hermetismo. E aí, por que a gente entrou no Catarse? Porque a gente tinha a revista do hermetismo, que a galera estava cansada de, por exemplo, o Thiago fazia os textos, ou o Thales produzia uns artigos, e aí você queria referenciar eles, e aí você ia referenciar, tipo, um texto sobre Telema. Qual que é a referência? Não sei o que lá, .blogspot.net,
E a gente falou, pô, vamos então fazer. Então a gente paga, faz um ISBN, faz uma publicação e tal, e a cada 3 meses entrega para a galera os melhores textos daquele período. E aí também, quanto mais gente a gente conseguir de afiliado no Mayhem, maior número de páginas disso daí, a gente consegue pagar um cara para trabalhar esse podcast, editar os vídeos, né, para virar áudio, aí vai para o Spotify, aí chama mais gente, a gente convida nossos amigos, os membros, a galera para dar aula. Então, essa aqui é a entrevista 280 e tal, ele está quase chegando em 300 daqui a pouco. Você parar para pensar, dá quase 600 horas, né? Acho que tem curso de faculdade que não tem isso de tempo. E aí os caras pica que vem aqui, o cara explica templarismo, explica maçonaria, Então é basicamente como se fosse um grupo. A gente tem os rituais, a galera faz junto, né? Então não é que nem esses Wicca que tem por aí que você ganha o pacotinho cheio de cacareco de plástico esquisito. Você vai montar o seu próprio, você vai sofrer, né? Tem que fazer a varinha, não, seu filho da puta. Você vai lá pegar a sua varinha, cortar, e aí a Pri passa as instruções e a galera, a gente faz os rituais juntos, né? No dia certo, na hora certa, às vezes 300 pessoas. Então é uma comunidade que vale muito a pena. Se você ficou curioso, dá uma procurada lá, é catarse.me/TDC. Era a teoria da conspiração, mas graças aos terraplanistas, antivacinas e malucos, o Google nos fudeu, e aí a gente tem o projeto Mayhem, mas ficou lá porque já tinha a sigla, né? E você que acompanhou a gente, caiu de paraquedas... Deixa eu só dar um salve. Manda ver. E, meu, você tá aí, não conhece, mas tem o irmão mais novo do Mayhem também, que é o Lupus em Fábula, que é onde eu, o Keller e o Kussa falamos sobre tarô, runas e xamanismo urbano. E mensalmente a gente grava um podcast também. Marcelo participou em janeiro, onde ele e o Kussa descascaram o tarô rúnico da Luiz Carabel, tipo, esculacharam o barato até o limite, tipo, dando argumentos de por que tá tudo errado aquilo. O Ulisses já falou que a gente fez uma parada insana sobre Matrix, e nós somos os mais novos e já somos os mais copiados, né? Porque além do Mayhem, eu e o Marcelo toda semana quase estão falando, e olha lá, ó, fulano tá copiando a pauta do Mayhem, fulano tá copiando a pauta do Leaf, entendeu? Então, meu, vai lá no YouTube, dá uma busca lá por Lupus em Fábula, que vocês vão ver aí as maluquices que a gente está fazendo. Mas o podcast é uma vez por mês. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você acompanhou a gente até agora, também dá like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.